Muito bem, estamos falando sobre o discipulado, a importância do discipulado, a biblicidade do método, características do discípulo, do discipulador. E hoje vamos falar um pouquinho mais, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante e enriquecedor para a Igreja do Senhor. Eu quero começar falando sobre o discipulado informal e o discipulado formal. Nós temos enfatizado, nós temos destacado, nós temos insistido na ideia de que o discipulado não é um programa, não é um curso, não é um treinamento, tecnicamente falando. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o discipulado, embora seja intencional, há uma intencionalidade, ele é feito de caso pensado, ele não é algo acidental, algo que acontece aleatoriamente, mas ele pode tanto ser informal quanto formal. O discipulado informal são relacionamentos que brotam, que tornam-se amizades profundas e que acontecem ao decorrer ou no decorrer de toda a vida. Nem sempre a pessoa que está ali discipulando dentro de uma estrutura de discipulado de uma igreja local, ela tem aquela amizade que você tem com outro crente mais maduro, mais experiente, e esse crente no dia a dia, ele acaba lhe discipulando, acaba lhe orientando, lhe ajudando a crescer como cristão, como servo do Senhor Jesus. Isso também é discipulado. E olhando para isso, você pode ter tantos discipuladores quanto for possível, como você pode ter muitos discípulos informalmente. Mas lembrando aqui que, pensando discipulador-discípulo como uma relação consciente e oficial, o discipulado ele pode acontecer de uma forma informal. É quando você vai fazer uma compra e convida o seu discípulo para ir ao mercado com você, quando você resolve lavar o carro e convida o discípulo para estar ao seu lado, quando você vai cortar uma grama, quando você vai fazer uma pescaria, quando você vai jogar um futebol, praticar algum outro esporte, vai correr, vai caminhar, você leva o seu discípulo junto, e ali, sem formalidade, sem livro, sem Bíblia, sem apostila, você vai trabalhando conceitos, você vai trabalhando informações, você vai trabalhando comportamentos junto ao seu discípulo de uma forma bem informal. Quando vocês se encontram para assistir um jogo de futebol, seja na televisão, seja no estádio, quando vocês fazem qualquer atividade corriqueira e cotidiana, junto com o seu discípulo, você está discipulando, sim. O discípulo, ele está observando a sua postura, o seu comportamento, as suas palavras, o seu modo de agir, a sua espiritualidade, a sua santidade de vida, de uma forma muito informal, muito tranquila. O discipulado formal são relacionamentos, ou são encontros, melhor dizendo, aonde vai se estudar, vai se seguir um cronograma. Nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Quando você entra nessa relação de discipulado, você começa a trabalhar com alguns momentos onde existe uma certa formalidade. Não é aquela formalidade da reunião da igreja, do culto, não é aquela formalidade rígida, aquela liturgia rígida, engessada, mas existe uma certa informalidade dentro da formalidade. Você tem maior liberdade dentro da formalidade, daquele encontro intencional para juntos estudarem a palavra de Deus, para juntos estudarem métodos de evangelização,
para juntos estudarem métodos ou técnicas de discipulado, discipulado em si, para que o seu discípulo se multiplique, se reproduza, faça novos discípulos. Então, quando nós nos encontramos para um momento de conversa dentro do discipulado, isso também é muito importante, isso também é muito necessário, nós precisamos fazer isso. Então, o discipulado ele acontece tanto na informalidade do cotidiano, quanto na formalidade dos encontros. Isso também é discipulado. E os dois momentos são importantes. Você não pode se reunir com seu discípulo apenas e tão somente para estudarem. Você não pode se reunir com o seu discípulo apenas e tão somente para estudarem. Você precisa de outros encontros na informalidade que vai ajudar muito nessa relação e que vai levar o discípulo ao crescimento, e a relação de vocês vai crescer também como um todo. Andando um pouco mais, nós vamos falar sobre o dia a dia do discipulador. Paulo ensina algo muito interessante sobre disciplina, sobre caminhada cristã. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento religioso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós sabemos que os jogadores de futebol profissional, por exemplo, qualquer outro atleta, mas vou tomar como exemplo o jogador de futebol. Ele tem uma preparação muito grande para jogar em alto nível. Eles têm um treinamento diário, eles têm especialistas em fisiologia, fisioterapia, medicina esportiva, nutrição, preparadores físicos que estão ali, psicólogos que estão ali trabalhando com eles, tem exercícios específicos para cada grupo muscular. Tudo isso prepara-os para estar prontos para aqueles 90 minutos dentro do campo, onde eles dão ou deveriam dar o seu melhor. Se um jogador não se submeter ao treinamento, não conseguirá jogar bem e ainda correrá o risco de uma lesão. De certa forma, a preparação é mais decidida, é mais decisiva do que o jogo propriamente dito. No coração do atleta, o jogo é importante, mas a preparação vale a pena. No discipulado, não é diferente. Discipulado, nós podemos traçar um paralelo muito interessante com isso. O jogo é um encontro com o discípulo. Mas para chegar nesse encontro, o discipulador precisa se preparar. O jogo, o encontro, é o momento da verdade, da ministração do poder, no poder do Espírito Santo. Mas se o discipulador não se preparar disciplinadamente no seu dia a dia, ele não irá tão bem quanto poderia ir. Por quê? Porque nós estamos falando de discipulado, como eu já disse, já enfatizei na primeira aula, é transmissão de vida. Discipulado é transmissão de vida. Discipulado não é um programa, não é um projeto, não é um treinamento teológico, não é um curso de liderança. Discipulado é transmissão de vida. Então, o dia a dia do discipulador faz toda a diferença nessa relação. Deus pode nos usar grande e poderosamente no maior momento de fraqueza nosso, mas nós entendemos também que temos a responsabilidade de nos preparar. Jeremias chama a atenção daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos nos dedicar à qualidade do seu encontro, do discipulado formal, voltando ao assunto anterior. Ela está diretamente relacionada com a preparação do discipulador. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que fazem parte do dia a dia do discipulador, que são extremamente importantes e que vão abençoar tremenda, decisiva
definitivamente o seu encontro com o discípulo. Isso é o dia a dia, a sua preparação. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, seja fiel no tempo a sós com o Senhor. Esse é o maior e o melhor conselho que um discipulador pode receber e aplicar. Nós precisamos entender uma coisa: ninguém pode oferecer o que não tem. Ninguém pode oferecer o que não tem. E se você não for fiel no seu tempo com Deus, no seu tempo a sós com Deus, no seu momento devocional, você não tem vida cristã para transferir, para transmitir, para modelar o seu discípulo. Tudo que nós temos está em Deus. Toda a nossa capacidade vem do Senhor. Quando nos encontramos com o Senhor, o nosso tempo a sós com Ele, o nosso momento devocional com Ele, quando nós nos encontramos, nós ganhamos fogo e visão, poder para ministrar aos outros. Sem esse poder, sem esse fogo, sem essa visão, nós não podemos fazer nada. Mas cheios do Espírito Santo, nada nos será impossível. Não estamos falando de um devocional de 5 minutos, quando você pega uma revista da Escola Bíblica Dominical, lê a passagem do dia e faz uma oração apressada. Isso não é devocional, isso não é tempo com Deus. Mas eu trabalho, levante mais cedo. De madrugada você pode fazer o seu devocional. Eu lembro que houve uma época que eu trabalhava 8 horas por dia, cumpria o horário como qualquer trabalhador comum e morava longe do emprego, relativamente longe, ia a pé para o trabalho. Então, eu tinha que levantar às 7 horas da manhã para tomar o meu café e às 8 horas estar no trabalho. Saí em torno de 7h30 da manhã para 8 horas estar no trabalho. Para fazer o meu tempo devocional, eu comecei a levantar às 6 horas da manhã. Então, eu tinha 1 hora de devocional, aí às 7 horas eu estava em pé para tomar o café, 7h30 sair e 8 horas estar no trabalho. A questão é a importância que eu dou para o meu momento a sós com Deus. O tempo, ele surge, ele é criado quando é algo importante. Então, quando você valoriza o seu tempo a sós com Deus, você acha tempo, você arruma tempo, você encontra na sua agenda, você encontra tempo para isso. Nós não estamos falando daquele momento apressado, litúrgico, ritual, obrigatório. Isso não traz poder. Os fariseus faziam isso, faziam melhor do que isso. Eles oravam 3 vezes ao dia, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles faziam um monte de coisas, mas não havia virtude nisso. Não gerava poder, não gerava resultado, e eles foram criticados por essa postura. Então, ache tempo, gaste tempo, dedique tempo. Quando você fizer isso, você vai ser cheio de poder, e o seu discípulo vai ver isso na sua vida, e vai desejar o mesmo poder, e vai entender que o poder só vem quando você é fiel no seu tempo a sós com Deus. Ore diariamente por seus discípulos. Se você realmente crê no que diz o apóstolo Tiago, que a oração do justo é poderosa e eficaz, você vai orar. Uma das práticas mais necessárias e que produz maior resultado dentro dessa relação chamada discipulado é a intercessão pelos discípulos. É orar diariamente em favor dos seus discípulos. Rick Warren, ele disse, as pessoas podem recusar o nosso amor ou resultar as nossas palavras, mas não tem defesa contra as nossas orações.
As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa contra a nossa oração. Por isso é importante orar. A intercessão é uma declaração ousada da vontade de Deus sobre a vida daquela pessoa que você está orando, por quem você está orando, do seu discípulo. Interceder é entrar em aliança com Deus, com um coração cheio de fé, de coragem, de amor, declarando com os seus lábios que nada é mais poderoso do que o poder do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Quando você intercede, Deus está trabalhando na vida da pessoa. Quando você fala, você está trabalhando na vida da pessoa. Quando você ora, é o Espírito Santo de Deus, é Deus que está trabalhando na vida dessa pessoa. Guerreie em oração, lute em oração, batalhe em oração, conquiste em oração. Apresente a vida do seu discípulo ou de cada um dos seus discípulos diariamente a Deus. E você viverá grandes milagres no discipulado. No dia a dia, faça pequenos contatos de amor. Entre em contato, não apenas no dia para lembrar que você tem um compromisso com ele, que ele tem um compromisso com você. Não espere a véspera do encontro formal para você fazer um contato. Tenha o hábito de diariamente, de constantemente fazer pequenos contatos durante o dia para mostrar o seu carinho, a sua preocupação, a sua disponibilidade. Pode ser um e-mail. Hoje em dia é muito fácil você usar o celular, mandar uma mensagem de WhatsApp, uma ligação rápida para dizer, estou orando por você, estou pedindo a Deus que abençoe a sua vida, estou pedindo ao Senhor que guarde você, que proteja você. De manhã, desejar um bom dia na presença do Espírito Santo. Você pode mandar um vídeo por mensagem, você pode compartilhar uma música que tocou no seu coração, você pode compartilhar um versículo que Deus usou para falar com você naquele dia. Então, recheie a sua vida com essas pequenas expressões de afeto, de carinho, de preocupação. Os seus discípulos se sentirão amados. Cuidado, tudo tem limite, não fica bombardeando 15, 20, 30 vezes por dia, mandando mensagem. Aí é se tornar chato, é se tornar inadequado, trazer um desconforto, mas pequenos contatos de amor são importantes e eles devem ter uma frequência que não cause desconforto, que não incomode. Não ligue na hora que ele está no trabalho, não ligue no momento da refeição, quando você sabe que ele está com a família comendo, mas faça esses contatos, são importantes. Procure ferramentas que possam abençoar os seus encontros. Existem ferramentas muito boas que você pode usar para abençoar, para enriquecer os encontros de discipulado, os encontros formais. Esteja atento a pregações, a livros, a reflexões, a alguma dinâmica, algum estudo bíblico. Tudo isso vai enriquecer, pode enriquecer, e você deve estar atento e procurando no dia a dia, para que o seu encontro seja não apenas produtivo, mas agradável, diversificado, criativo e extremamente abençoador. Você pode assistir uma pregação online e gostar, convidar o seu discípulo para assistir a mesma pregação. Você pode assistir um filme cristão, missionário, que mexeu com você, que impactou a sua vida. Você pode convidá-lo para assistir junto. Você pode ter ouvido o testemunho de uma pessoa que impactou a sua vida. Convide essa pessoa para estar no encontro entre você e o seu discípulo, para contar o seu testemunho para o seu discípulo também. Leiam juntos um bom livro, ou leiam em separado e comentem a cada encontro um capítulo do livro. Estudem sobre oração e depois orem juntos.
cante alguma canção nova. Se você é músico, o seu discípulo é músico, cantem uma canção nova. Quando assistir um bom vídeo cristão, pare com piadinha, com porcaria, com gracejo, com vídeo de política. Isso não edifica em nada, isso não abençoa em nada. Mas quando você assistir um bom vídeo cristão, encaminhe para o seu discípulo, depois converse, peça um feedback. Existem bons materiais devocionais, mananciais do deserto é fantástico. Pão diário é muito bom, e outros que podem ajudar o seu discípulo a começar a praticar o tempo a sós com Deus. Então, procure ferramentas que possam abençoar os encontros de vocês. Gente, muita atenção, é aquele, entre aspas, aquele cuidado. Existe na internet muita coisa boa disponível, mas existe muita coisa ruim, muita coisa que eu chamaria de lixo. Então, tome cuidado. É comum a gente ver autores, pessoas compartilhando coisas de autores supostamente cristãos, ou porque falam em Deus estão compartilhando. Tem gente compartilhando Chico Xavier, Alziro Zarur, Osho. Cuidado com isso, cuidado. Cuidado com essas coisas, isso não é cristianismo, isso não é evangelho, isso não é evangelho, isso não é a palavra de Deus, então tome cuidado. Se o seu discípulo vier com algo que não é cristão, corrija, mostre o perigo. Tem gente compartilhando na internet frases espíritas, frases de ateu, gente cristã. Cuidado com aqueles joguinhos. Eu vi há pouquinhos, ontem ou antes de ontem, eu vi um cristão, líder na sua igreja, que faz toda a questão de ostentar o seu cristianismo, a sua religiosidade, num daqueles joguinhos do Facebook, tocando carta de tarô para ver o que elas dizem a respeito da sua personalidade. Não entendeu o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Desculpe a franqueza, isso é burrice espiritual, isso é ignorância gigantesca. Compartilhe a palavra de Deus. Cuidado com... Tem alguns influenciadores digitais que não tem nada de Deus na vida. Tem alguns pseudo-pregadores, evangelistas de TV, que são coaches, não são pastores, não são pregadores, são coaches. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Dito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre como realizar o encontro do discipulado. Como realizar esse encontro? O encontro é o tempo formal, é o tempo muito importante de relacionamento no discipulado. Por isso, não deve ser feito de qualquer jeito. Não deve ser feito sem uma preparação adequada. Algumas coisas nós precisamos definir com relação ao encontro do discipulado. Começamos com a frequência. Embora haja uma divergência com relação a isso, vou dar a minha opinião e como eu realizo o discipulado. Inicialmente, no primeiro semestre, eu faço um encontro por semana. No primeiro semestre do discipulado, eu faço um encontro por semana. No segundo semestre do discipulado, eu faço um encontro por quinzena. E, a partir daí, depois de um ano de caminhada junto, eu faço um encontro mensal. Eu entendo que essa frequência é uma boa frequência, uma frequência saudável e produtiva. Então, primeiro semestre de discipulado, um encontro por semana. Segundo semestre, um encontro quinzenal. A partir daí, um encontro mensal,
e isso vai enquanto os dois entenderem que há necessidade, 2, 3 anos, isso vai depender do desenvolvimento seu e do seu discípulo. Há discipulados que duram a vida inteira, e às vezes pelo afastamento geográfico entre discipulador e discípulo, por diversas razões, esse encontro ele vai ser trimestral, mas ele deve continuar existindo. O local, tanto faz. O local é indiferente. Pode ser na sua casa, pode ser na casa do discípulo, pode ser no templo, pode ser numa sala nas dependências da igreja, pode ser numa padaria, numa cafeteria, num restaurante. Eu conheço pessoas que discipulam na universidade, pegam uma sala de aula vazia ou uma área comum e sentam para conversar. Pode ser a praça de alimentação de um shopping center, pode ser um parque. Esse local, ele pode ser variável e tanto faz. O importante é se encontrar. O importante é estarem juntos. Tá? O horário é muito importante. Não, não é. Você pode fazer, eu conheço gente que discipula às 6 horas da manhã. Eu vi um pastor há poucos dias dizendo que ele encontra com seus discípulos às 11 horas da noite, porque o discípulo está na faculdade, quando termina a aula, tal, encontra com ele às 11 horas da noite. Indiferente. A duração do encontro. Eu entendo que essa duração ela deve ter em torno, com uma certa flexibilidade, em torno de 1 hora. Os primeiros encontros tendem a ser mais longos. O discípulo tem um monte de pergunta, um monte de dúvida, um monte de coisa para conversar, então tendem a ser mais longos. Mas eu diria que 1 hora é um bom período para a duração, para o encontro. Tá? Vocês podem conversar, vocês podem ler a Bíblia, vocês podem estudar, vocês podem orar juntos. Então, há tempo para isso. Leva tempo para discipular uma pessoa. Não ache que você vai ter um encontro de 15 minutos com essa pessoa e vai resolver toda a vida dela e vai transferir, vai transmitir a sua vida para essa pessoa. Não vai acontecer desse jeito. Então, a duração, eu diria que 1 hora, 1 hora e 20 é um bom período. Eu gosto de trabalhar com 1 hora, salvo raríssimas exceções que estendem um pouquinho mais. E o roteiro? Vá preparado, mas seja sensível ao Espírito Santo. Existe um roteiro que vocês devem seguir, que você, discipulador, deve seguir nos seus encontros. Não fique solto, não vá sem preparação, sem um roteiro. Vamos ver o que dá, deixa rolar. Não. Vamos ver o que Deus vai falar. Deus vai falar, mas você tem que estar preparado. Crentes mais maduros conseguem fluir bem sem um roteiro, mas outros são mais metódicos, mais sistemáticos e precisam de um roteiro bem claro, de instruções bem claras, de uma programação, de um mapa para seguir. Nós queremos ser bons discipuladores, então nós precisamos nos organizar, nós temos que estar preparados para seguir um roteiro. O Espírito Santo pode guiar você a fazer algo totalmente diferente. Esteja aberto, seja sensível, mas entenda que há necessidade de um roteiro. Existe, assim, um modelo básico que eu quero compartilhar com você. Um modelo básico de roteiro. Preparação são aqueles primeiros minutos, 5, 10 minutos, que você vai conversar, vai perguntar como é que foi o dia, como é que foi a semana, como é que as coisas aconteceram. Então, você vai conversar, é o quebra-gelo, é a preparação, é o momento que vocês estão se encontrando e direcionando tudo para o estudo que vocês terão. Segunda coisa, oração.
Eu dou a sugestão de começar com um tempo de oração, onde você, discipulador, vai orar, vai declarar com ousadia que os corações estão abertos para o Senhor. Você vai pedir para o Espírito Santo se manifestar, manifestar a sua presença, falar aos corações, trazer mudança de vida, trazer amor pelo Senhor, trazer amor pela igreja, pelos perdidos. Repreenda o inimigo, a atuação do inimigo, as suas mentiras, e mostre o valor de estar com aquele irmão precioso naquele momento e permita que o seu discípulo também faça a sua oração. Aí nós vamos para um terceiro item dentro do nosso roteiro, que é o compartilhamento. É um momento de abrir o coração. Esteja pronto para ouvir. Nós somos muito bons em falar, somos ruins em ouvir. Então, tenha em mente que você precisa ouvir e ouvir com atenção. Deixa ele compartilhar suas dúvidas, suas dificuldades, suas lutas espirituais. Pergunte se ele tem conseguido ter um tempo de devocional, de leitura bíblica, de oração, como é que está a relação dele com a família, como está o seu relacionamento como cônjuge, como pai, como filho. Existe tentação em alguma área, existe queda, existiu algum pecado a ser confessado, lembrando que você não pode forçá-lo a fazer isso. No trabalho, como vão as coisas, no estudo, está com alguma dificuldade, tem testemunhado, está com dificuldade financeira, está com dificuldade de relacionamento, é um momento de compartilhar. Compartilhamento é você ouvir e depois dar uma palavra, não é um estudo bíblico, não é uma pregação, dar uma palavra de ânimo, de conforto, de exortação, para que ele se sinta animado. Quarto item do nosso roteiro é o momento do estudo. É o momento que você vai pegar a Bíblia ou o material que você está estudando com o seu discípulo, a apostila, vamos falar sobre isso depois, e aí vocês vão estudar o texto daquele encontro. Normalmente ele é sequencial. Normalmente esse texto ele foi preparado antes, foi lido, estudado por ambos. E aí você vai ministrar o estudo, que é extremamente importante. Lembre de uma coisa, não há discipulado sem estudo da palavra. Não existe discipulado sem estudo da palavra. Então você precisa estudar, tem que ter um momento. Eu diria assim, preparação, 3, 5 minutos. Oração, você vai gastar mais uns 10 minutos em oração. Estamos falando de um encontro de 1 hora. Então, você teve aqui 15 minutos, mais ou menos. Aí o compartilhamento, mais 10 minutos, você tem 25 minutos. Aí você tem o estudo, você vai gastar no mínimo, mais 25 minutos de estudo, 20 a 25 minutos de estudo. Aí você vai ter a ministração e a supervisão ministerial, que vai fechar 1 hora e pouquinho de encontro formal dentro desse nosso roteiro. A ministração é o tempo de oração direcionada sobre o estudo, sobre aquilo que vocês falaram. Orar sobre os assuntos que foram compartilhados, mas orar sobre os assuntos que foram estudados. Pedir a visitação do Espírito Santo para cada área que foi estudada, para cada tema que foi abordado, para que isso entre na mente, no coração do discípulo, e o discípulo entenda e cresça nessa área. E aí nós temos um último período, que no começo poderá não haver, mas quando você está discipulando alguém que está trabalhando, está envolvido na programação da igreja, você tem um momento de supervisão ministerial. É quando você vai falar sobre
a liderança da célula, do pequeno grupo, a participação dele no culto, se ele é um ministro de louvor, como tem sido isso, se ele está pregando, como tem sido, se ele está testemunhando. Então, quando esse discípulo está trabalhando para o Senhor, você tem um momento de supervisão ministerial, onde, como crente maduro e experiente, você pede contas e orienta sobre o ministério do seu discípulo. É um roteiro prático, é um roteiro não muito elaborado, mas altamente eficaz. Prepare-se e procure seguir essas orientações de uma forma muito prática e o seu encontro com o discípulo, o seu discipulado formal será muito eficaz, proveitoso e promoverá o crescimento. O grande alvo do discipulado. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas o grande alvo do discipulado, lembrando, o discipulado não é só uma amizade, o discipulado não é um programa da igreja, não se trata de um encontro aleatório com uma pessoa qualquer. O discipulado é uma amizade com uma pessoa com um objetivo. É uma caminhada rumo à vida excelente baseada na palavra de Deus. Nós queremos que a vida de Deus seja transferida para a vida do discípulo. A nossa caminhada tem que ser orientada para o crescimento, para o amadurecimento da fé em Cristo Jesus. Como discipuladores, o nosso alvo não é ter um monte de discípulos. O nosso alvo não é promover um monte de encontros que tragam satisfação a nós. O grande alvo do discipulador é ser uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo, para que Cristo seja gerado no discípulo, levando-o a crescer em todas as áreas. Eu vou repetir. Isso é muito importante. O grande alvo do discipulador é ser ferramenta nas mãos do Espírito Santo, para que Cristo seja gerado no discípulo, levando-o a crescer em todas as áreas. É o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele fala: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, Gálatas 4,19, até que Cristo seja formado em vocês. Como discipuladores, nós temos que ter esse coração, essa intenção, esse propósito, esse alvo. Cristo seja formado em nossos discípulos. Que Deus cumpra em nós, através de nós, na vida do discípulo, o propósito de nos fazer, segundo Romanos 8:28, conforme a idade, a imagem do seu filho, nos tornar e conforme a imagem de seu filho Jesus Cristo. Esse é o grande alvo. Esse é o grande objetivo. E os materiais? Tá bom, legal. O que eu vou usar no discipulado? O que eu vou usar no discipulado? Em primeiro lugar, você vai usar a Bíblia. Não há discipulado cristão sem Bíblia. Você não faz discípulos de Jesus sem usar a Bíblia. A Bíblia é fundamental. É condição sine qua non para que haja um verdadeiro discipulado. Tirou a Bíblia, esquece discipulado, não existe. Segundo lugar, um guia de estudos. Muito bem. Que guia de estudo? Hoje nós temos alguns materiais denominacionais. Existe um guia de estudo. Por exemplo, eu conheço um grupo, tenho alguns amigos, mas tem um amigo especificamente, que ele é pastor de um grupo local, e eles têm uma sequência de estudos muito interessantes. Eles começam com um material chamado Propósito Eterno de Deus.
e eles estudam durante um período esse guia de estudo, essa apostila chamada Propósito Eterno de Deus, que solidifica o discípulo na palavra de Deus e leva ao entender qual é o propósito de Deus para mim e para você, para o ser humano. Depois eles entram num segundo guia de estudos chamado Jesus, Sua Vida e Sua Obra, que também é muito extenso, muito bíblico e muito interessante. Se a sua denominação tem um material, use da denominação. Se não tem, converse com alguém experiente, procure na internet, analise, mas não pega uma apostila pronta e saia ministrando. Primeiro analise, primeiro olhe, primeiro leia, estude, compare os textos bíblicos. Qual vai ser o material? Não existe uma obrigatoriedade, não existe. Eu nem vou sugerir um material especificamente. Citei 2 que eu considero muito bons e que eu já ministrei para os meus discípulos, mas não vou sugerir um guia de estudo específico. Não vou sugerir, não vou incorrer nesse erro, mas existe coisa boa. Escolha alguma coisa que seja boa, que seja bíblica, que seja prática. E aí comece a usar Bíblia e guia de estudos é fundamental para o encontro do discipulado. Aí nós vamos andar um pouquinho mais. Existem alguns elementos de um programa completo do discipulado. O discipulado, e eu estou falando aqui o tempo todo de discipulado 1 a 1, então o discipulado, em primeiro lugar, ele é o aconselhamento pessoal, é o encontro entre você e o seu discípulo. É aquele momento de aconselhamento pessoal, de encontro pessoal. Eu até poderia trocar esse aconselhamento por encontro pessoal. Segundo lugar, você tem o encontro, o aconselhamento em grupo. Pode ser na célula, no pequeno grupo, um encontro mensal entre os seus discípulos, se você discipula mais de uma pessoa. Aquele encontro onde mais de uma pessoa, não é só você e o seu discípulo, mas é um grupo pequeno de pessoas que está dentro da mesma caminhada, que está dentro do mesmo projeto, do mesmo processo, e vai se encontrar para ampliar um pouco tudo aquilo que vem estudando. Terceiro elemento é o estudo individual. O seu discípulo tem que estudar a Bíblia, tem que estudar o guia de estudo, tem que estudar ele tem que estudar individualmente. O seu discípulo não depende apenas do encontro com você, ele não depende apenas do encontro com o grupo, ele vai estudar, ele vai começar a caminhar sozinho e estudar a palavra de Deus sozinho, crescendo sozinho, aprendendo sozinho. Depois ele vai compartilhar com você, vai compartilhar com o discipulador, mas ele vai trabalhando também o conhecimento sozinho. Isso é muito importante. O conteúdo do discipulado, eu quero chamar a sua atenção para o conteúdo. Eu falei de áreas, agora eu vou falar de conteúdo. Nós temos pelo menos 3 áreas muito importantes. A área devocional relaciona-se com o crescimento espiritual e a formação da semelhança de Cristo na vida do novo convertido. É aquilo que vai acontecer entre o novo convertido, seu discípulo, e Deus. É o momento dele com Deus. A área devocional, você tem que dar ferramentas, você tem que trazer para ele um devocionário, um plano de leitura bíblica sistemático, alguma coisa para que ele cresça na área devocional. Você vai ensinar o seu discípulo a se relacionar com Deus. Essa é a área devocional. Segundo lugar, tem a área doutrinária. Está ligada à transmissão de conhecimentos bíblicos e doutrinários ao novo convertido, ao seu discípulo. Teologia, quem é Deus? Pneumatologia, quem é o Espírito Santo? Cristologia, quem é Jesus? Salvação. Vamos falar sobre a doutrina da salvação, a soteriologia. Vamos falar sobre a doutrina
da igreja, eclesiologia, importância da igreja. Vamos falar sobre as últimas coisas, sobre a volta de Jesus. Essa área doutrinária tem que ser trabalhada para que o discípulo esteja alicerçado na palavra de Deus. Lembrando que você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter uma formação teológica para ensinar nessa área, você precisa conhecer, você precisa entender o que é doutrina bíblica, não é usos e costumes, é doutrina bíblica, e mostrar a área doutrinária, o básico, não é dar um curso de teologia para ele, não tem nada a ver com isso, tem a ver com conversar sobre doutrina bíblica, sobre conhecimentos bíblicos e doutrinários e preparar o seu discípulo para crer e responder, como diz Pedro, a razão da sua fé. E a terceira área é a área do discipulado, que também vai ser estudado. Normalmente, quando eu faço um discipulado, eu trabalho essas áreas sequencialmente. Aqueles primeiros 6 meses de encontro semanal, eu trabalho a área devocional. Aí, quando eu mudo para um encontro quinzenal, eu entro na área doutrinária e entro na área do discipulado. Embora essas áreas, muitas vezes, elas se entrelaçam, você não pode isolá-las em compartimentos estanques, elas estão interrelacionadas, elas estão se misturando, se miscuindo dentro dos encontros. E a área do discipulado diz respeito à técnica, à transmissão de técnicas para o serviço cristão, no que se relaciona ao testemunho do evangelho, ensino, aconselhamento de outros crentes. É ensinar o seu discípulo a fazer discípulos. É ensinar o seu discípulo a fazer discípulos. E nós vamos fazer uma pausa nesse vídeo, nessa aula. Na próxima aula, que deverá ser nossa última aula, nós vamos falar sobre a escolha de um discípulo, que é muito importante. Tá bom, vamos discipular, mas a quem vamos discipular? Quem deve ser discípulo? Nós voltaremos com esse assunto que é extremamente importante e proveitoso. Que Deus